Fala, herói! Aqui é Márcio Martins do IBN Coach e hoje eu quero lhe falar sobre o gatilho mental do inimigo comum. Você já ouviu falar do inimigo comum? Sabe o que significa esse gatilho mental? Quando você, por exemplo, você está em um determinado local, um elevador, você entra no elevador ou você está na fila do elevador e alguém chega lá e diz: e esse tempo aí, chuvoso, né? Que tempo chato! E esse tempo, sol forte, e esse tempo nublado, seja lá qual for a informação que ele lhe der, quando ele diz esse tempo, você diz, né? Vocês dois, as duas pessoas, vocês duas, se aproximam em função daquele inimigo comum. Nós nos unimos, enquanto seres humanos, contra o inimigo comum. E esse governo aí que não resolve, e essa situação que está agora, e a criminalidade, e a ansiedade, seja lá qual for o conceito que existe comumente, ele se chama inimigo comum. Quando você está fazendo um projeto de venda para alguém, quando você quer convencer alguém sobre alguma coisa, e você utiliza o inimigo comum, é uma forma de você criar approach com a pessoa, de fazer ela te aceitar no mundo dela. Então, por exemplo, se eu te dissesse agora, faz sentido para você que a ansiedade é hoje um dos grandes males do ser humano? E você diz, sim, faz sentido, nossa, a ansiedade é uma coisa muito ruim. Quando você diz isso, nós nos aproximamos e aí fica mais fácil para posterior eu lhe falar sobre, por exemplo, as coisas que eu tenho para te oferecer para resolver esse inimigo comum. Ou ainda, esse inimigo comum me serve para que eu faça você falar do que te prejudica, do que é ruim para você. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas do ramo imobiliário reclama que os imóveis não têm uma boa localização, ou ainda não tem segurança, ou ainda que o espaço físico interno é muito pequeno, ou seja lá qual for, mas são inimigos comuns, ou seja, a grande reclamação que as pessoas têm. Suponhamos que você tenha a solução no seu produto para um determinado inimigo comum. Você seleciona o inimigo comum, utiliza esse inimigo comum para que a pessoa depois abra mais facilmente para você fazer o que nós chamamos de conhecendo o cliente, ou seja, ela fala também sobre aquele inimigo comum que ela tem, sobre aquela dor que ela sente, e logo depois você pode questionar o que mais além disso. Faz sentido que a ansiedade é ruim? Faz sentido que os apartamentos hoje são muito sim, e o que hoje lhe incomoda no conceito do seu apartamento, ou do que você procura, o que você procura como diferencial hoje para a sua moradia. Aí a pessoa já vai começar a citar as dores que ela tem, o que ela enxerga que é negativo, e tudo isso você vai anotar para que você depois possa entender como encontrar as soluções para ela, porém despertando nela estas dores, mostrando para ela que existe isso de negativo, que existe uma dor. O inimigo comum, então, é aquele inimigo que é comum a todos. Esse gatilho mental, ele funciona porque nós sempre temos um inimigo comum para que nos unamos para ir contra esse inimigo comum, como eu citei antes, seja o tempo, o governo, ou as grandes empresas que podem fazer um mal para alguém, ou de qualquer forma nós nos unimos, ou uma doença, qualquer coisa que a gente acha que não é legal, nós nos unimos contra isso. Chama-se inimigo comum. Quando você entende e descobre qual é o inimigo comum do seu cliente, ou ainda mostra para o seu cliente qual é o inimigo comum dele, o inimigo que é comum inclusive a vocês dois, você se aproxima dessa pessoa. A pessoa agora quer ficar com você e não mais com outro concorrente, por exemplo, do mercado. E talvez inclusive o inimigo comum possa ser, por exemplo, o seu concorrente no mercado. Ok? Então falamos aqui sobre o gatilho mental do inimigo comum e com certeza ele é muito utilizado no sistema de vendas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe aí o seu ok, o seu curtir, o seu joinha, e com certeza nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço de coração com coração.